É galera, Jujutsu Kaisen acabou, e com isso veio a dúvida, o final foi bom, foi satisfatório, ou o GG Akutami se ferrou completamente nesse final, fez um final lixo pra caramba? É isso que eu vou responder no vídeo de hoje, com a minha opinião, é claro. Eu já começo respondendo essa pergunta de um jeito que talvez você não queira ouvir. A minha resposta depende. Depende se esse for de fato o final ou se for um prólogo aí para uma continuação. E calma que eu vou te explicar o motivo. Esse final de Jujutsu Kaisen deixou muita, mas muita coisa aberta. E não só isso, colocou ainda mais dúvidas na nossa cabeça, apresentando novos personagens, coisas que a gente não esperava ver, e sim respostas, mas não, veio mais dúvidas. Como, por exemplo, esse personagem aqui que está com o Takaba, esse personagem que o GG Akutami fez questão de esconder a face. Quem é esse cara? A gente não sabe. Outra personagem que apareceu no último capítulo dessa vez e que o GG Akutami também não quis mostrar foi a pessoa que era um caminho bom para o Sukuna. Isso não foi mostrado. Essa historinha um pouco mais profunda sobre o Rei das Maldições não foi mostrada durante a obra, o que nos deixa mais curiosos ainda. Fora os outros mistérios que o GG também tinha que responder e não respondeu. Como, por exemplo, o que vai acontecer com o Japão depois que as barreiras do Tengen forem desfeitas, ou os Estados Unidos que raptou aquela galera, pô, eles não vão devolver os xamãs assim de bom grado, pô, pode ter uma terceira guerra mundial por causa disso, e aí, o que vai acontecer? Até mesmo o Gakuganji, que acabou descobrindo através do Yaga uma baita de uma técnica, que é a manipulação de corpos, objetos amaldiçoados autônomos, e depois que ele recebeu essa informação, ele simplesmente não utilizou mais. O aprofundamento disso daí, cadê? Então tem muita, mas muita coisa que o GG Akutami deixou de responder. Por isso que a minha resposta depende. Se isso daí for simplesmente um prólogo mostrando que vai vir mais coisa, que ainda vai ter um Jujutsu Kaisen 2.0, então eu achei legal, porque realmente tem muitas dúvidas e o GG Akutami deixou claro essas dúvidas. Então se tiver uma continuação, a minha nota aí é que foi um final ok, porque ainda tem seus defeitos, principalmente com a luta do próprio Sukuna. Eu esperava que a luta do próprio Sukuna tivesse consequências maiores, tivesse um ar mais pesado, mas o final dela, do maior vilão de Jujutsu Kaisen, foi um final muito abrupto, sem aquele drama e sem aquele efeito pesado. Logo depois que o Sukuna morreu, parecia que estava todo mundo muito bem, como se nada tivesse acontecido. Eles trataram o Sukuna como se fosse uma luta que eles tinham 100% de certeza que venceriam. E não foi isso, foi uma luta bem difícil. Então as consequências ficaram um pouco a desejar, a forma que o Sukuna morreu ficou um pouco a desejar, mas se for uma continuação tem esses outros aspectos que o GG deixou na dúvida, então seria um final ok. Agora, porém, contudo, todavia, se isso daqui for de fato o final de Jujutsu Kaisen e ele não quiser e não fizer um Jujutsu 2.0, pra mim foi um final muito, mas muito ruim, um final realmente bosta, que deixou muitas coisas em aberto. O último vilão teve um final bem mequetrefe, sem aprofundamento, sem nada disso. A gente não sabe o destino do mundo de Jujutsu Kaisen. Parece que o pior ainda está por vir, que é o destino do Jujutsu sem as barreiras do Tengen. Então teve muita coisa que a gente não viu e que, se de fato esse for o final, coisa que eu não acredito, tá? Eu acho que vai ter um Jujutsu Kaisen 2.0, só que ainda vai demorar para vir a publicação dele. Então eu acho que a minha opinião vai ser agradável. Porém, se eu estiver errado e de fato a gente terminou com tudo de Jujutsu Kaisen, esse vai ser um dos piores finais dos animes no geral. Foi realmente decepcionante. Porém, eu tenho fé de que seja somente uma ponta para uma continuação. Espero que você tenha entendido o porquê. Mas caso você não tenha concordado, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você concorda comigo ou acha que eu tô falando besteira aqui? Não tem problema. Coloque aqui embaixo a sua opinião também. No mais, agradeço por você ter visto até agora. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.